Oi, 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 gente! Estamos de volta com uma temporada novinha do nosso podcast do Mundo Miss, o Miss Pod. E para inaugurar, lançar essa terceira temporada, mas vocês vão amar a nossa entrevistada de hoje. Não mais do que eu e o meu parceiro, diretor da Inova, Carlos Totti. Oi, Cris Bart. Oi pra você que nos acompanha. Estamos de volta com a temporada do Miss Pod, que é esse programa que avassala os corações de quem ama o mundo Miss e o nosso também. E o nosso principalmente. Ainda mais com uma convidada. Posso começar? Não, mas eu acho que antes de falar sobre a convidada, a gente tem que falar sobre a nossa audiência pelo mundo. É verdade. Gente, calma aí, esse momento é todo meu. Carlos Totti. Vamos lá. Aonde esse podcast é assistido, meu amigo? América Latina, América do Norte, América Central. Estados Unidos, a gente tem uma grande audiência. Meu momento web. Hello! Passando pela Europa, pela França. Vamos lá, vamos ver, vamos no francês. Bonjour! Ó, Alemanha, Angola também, assim, ó, mais pra baixo lá na África. A gente tem audiência na Ásia, Cris. A gente está na Ásia. E a gente tá estourado. A gente pegou top dessa vez, hein? Pegamos top. Mas eu acho que quem a gente vai anunciar agora é mais top ainda. Meu Deus. Gente, para tudo. Ela é uma das grandes misses do nosso Brasil. Ela foi Miss Universo Brasil, a última da década de 80. Reinou por 2 anos. Teve o apoio de muitos brasileiros e representou lindamente o nosso país no México, naquele que é considerado um dos concursos de Miss Universo mais fortes da história. Tinha um elenco e tanto, Cris. Inclusive ela, nesse elenco, apresentadora, jornalista, empresária e hoje diretora executiva do Miss Terra. A nossa convidada é Flávia Cavalcante. Flávia Cavalcante revela no Ceará. Acaba de ser consagrada Miss Brasil. Gente, olha só, olha as lágrimas, eu juro por Deus, essa apresentação de vocês me emocionou demais, demais. Que bom, ficamos felizes de começar assim, você merece. Nossa, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês, Totti, Cris, tô te conhecendo agora, já te admiro demais, Cris. É a recíproca verdadeira. Maravilhosa apresentadora do Mundo Miss, maravilhosa, icônica. E você, Totti? Maravilhoso. Obrigado. Tá no meu coração também. Muito obrigada, viu, gente? A gente é que agradece. Pela oportunidade, olha só. Eu já tô emocionada. A gente que fica muito envaidecido, inclusive, de ter essa oportunidade de bater esse papo contigo e reviver tantas coisas importantes da história do Mundo Miss e para além do Mundo Miss, né? Porque existe a Flávia Miss, existe a Flávia pessoa, jornalista, empresária. E é essa história que a gente quer contar um pouquinho para quem assiste o programa e nos acompanha aqui. Vamos lá! Mas a gente começa sempre lá atrás, né, Cris? Lá no passado. Vamos no passado. E entender como é que a Flávia Cavalcante foi se desenvolvendo e chegou nesse mundo Miss. Vamos lá. Eu sou nascida em Salvador, aí com 6 anos eu fui para Fortaleza, Ceará, e lá eu estudei, enfim. E desde pequena, com 13 anos, eu era alta, quer dizer, 1,70 m, que é a altura que eu tenho, só que magrinha, então eu chamava atenção por isso, eu era charmosinha, mas não era bonita. E aí, na escola eu comecei a desfilar, mas não concurso de beleza. Nesse início, desfile de moda, aquela coisa toda. Depois, eu comecei a participar dos concursos da escola, e aí ganhava todos. E teve um concurso, um Miss Rainha do Colégio Militar, que era só de homens, e todas as Misses Rainhas dos colégios participavam, das escolas de Fortaleza. E eu ganhei. Esse me projetou um pouquinho, e eu já trabalhava como modelo nessa época. Depois me convidaram para participar do Glamour Girl, que era um concurso icônico lá no Ceará. E eu venci
Era um elenco maravilhoso, mulheres lindas, e os jurados tinha mulheres de São Paulo, do Rio de Janeiro. Tinha uma, especialmente, que eu era muito fã, chamada Ana Glitz, que foi uma Miss dos anos 80, do Rio de Janeiro, que ela, nossa, e aquilo me emocionou demais, porque eu me inspirava nela. E quando eu venci, eu falei, caramba, ela é uma Miss, né? Só que eu nunca pensei em um dia ser Miss, né? Mas eu acompanhava os concursos na era Silvio Santos e tudo mais. Mas nunca imaginava que um dia eu poderia ser Miss, estar naquele palco. E aproveitando assim o ensejo, teve alguma uma lembrança sua, assim, naquele período, que foi a primeira Miss que tu lembra que tu assistiu na televisão e disse, nossa... Adriana Alves de Oliveira. Ela é um mito, né? É um mito e, assim, hoje uma grande amiga do meu coração. A Adriana, ali começou, assim, aquela minha admiração, mas era tudo tão distante. Imaginem, eu era uma criança... Quando ela foi eleita Miss Brasil, eu ficava na frente da televisão vendo aquilo. Eu falei, meu Deus, que coisa linda! E aí eu passei a assistir todos os concursos. Às vezes eu me via na frente do espelho, assim, colocava um maiô, colocava um salto e ficava me olhando. Eu falei, meu Deus, mas eu estou muito longe daquilo. Então, assim... Para mim, nunca aconteceria isso. Até que, como Glamour Girl, que eu fui jurada de um concurso e a Marlene Brito, que era a coordenadora na época do SBT, do Miss Brasil, ela foi jurada, sentou do meu lado e falou... Aquele jeito dela engraçado, ela falou, Flávia, como que você não é Miss Ceará? Eu falei, eu não tenho idade para isso ainda, porque era tipo... 2 anos antes de completar 18 anos e tudo. Eu falei, eu não tenho idade para isso ainda, e quem sou eu? Aí ela falou, você é maravilhosa, vamos levar uma Miss Ceará que pode fazer história, não sei o que, aquela coisa. Bom, e um parênteses aqui, a Marlene já é personagem conhecida no nosso Miss Pod, porque a Daisy Nunes falou sobre ela, inclusive, na entrevista. E aí... ela acabou me convencendo. Depois de 2 anos, eu fui aclamada Miss Ceará, porque lá eles entenderam que eu não precisaria passar por um concurso. E aí eu fui aclamada. O meu estado, como eu era conhecida lá, já era modelo, muito conhecida, fazia todo tipo de campanha, todo mundo me ajudou. E aí eu cheguei no Miss Brasil e nos primeiros anos... Aliás, nos primeiros dias, eu era cotada entre as 4 melhores Misses. Isso era divulgado nos principais jornais, Estadão, Folha de São Paulo, enfim, os jornais e até as revistas semanais da época. E como é que foi, Flávia, chegar no SBT, assim, para participar do concurso? Era uma coisa, porque a gente acompanhava os concursos, os programas do SBT, e era uma coisa tão distante, sabe? E foi muito emocionante estar ali e ver e conhecer o Silvio Santos pessoalmente, porque nos ensaios, um dia ele apareceu lá e para conhecer a gente, e muito simpático, um cara tão tranquilo, sabe? Assim, sem afetação. E ali me marcou muito, sabe? E a gente ficou assim, um bom tempo conversando com ele, e foi assim, foram momentos maravilhosos. Então, conhecer o SBT, conhecer o Silvio Santos e participar do Miss Brasil foi assim maravilhoso, sabe? Foi uma experiência fantástica. Como é que o Silvio Santos te tratou depois da eleição? Vocês tinham contato ou era a Marlene a coordenadora? Depois da eleição, Misses? A Marlene, era só com a Marlene. Ela que assumiu. Eu não vi mais o Silvio Santos. Não, eu não vi mais o Silvio Santos. Ele, na verdade, assim, ele tinha uma preferida durante o concurso, né? E eu não era essa preferida. E eu já sabia disso. Eu não fui participar achando que fosse ganhar. Pelo contrário, eu queria participar e fazer um bom papel para o Ceará. Porque essa era a minha missão naquele momento. Porque eu achava que... Na época, o Ceará não era... Assim, nós tínhamos tido uma Miss Brasil em 1955, Emília Corrêa Lima, mas depois
não tinha, assim, força de faixa. E aí eu queria fazer isso, porque a Marlene me fez acreditar, né, a coordenadora. E aí eu queria fazer bonito, só que eu me diverti, eu fui muito leve. E nesse confinamento do Miss Brasil, qual foi a melhor e a pior lembrança dos dias que tu ficou lá? Ai, a melhor eu acho que foi... Bom, ter vencido o concurso. Mas, assim, foi tão bom. Eu fiz muitas amigas, né, nessa época. Eu acho que a pior talvez tenha sido o cansaço. Eu me lembro que no dia do concurso a gente ensaiava de salto. Era uma coisa fora do comum. E eu tinha muitas bolhas no pé. Eu estava muito cansada. Estávamos muito cansadas. Então, foi muito cansativo e tudo mais. Então, foi assim, pesado. E isso nesse quesito. Mudou, né? Porque hoje em dia as misses podem usar tênis durante os ensaios. Exatamente. E é muito legal. Né? E mesmo assim elas cansam, né? Eu sempre comparo uma Miss a um atleta de alta performance, porque quando as pessoas estão vendo o concurso, elas acham que a Miss chegou ali um dia antes, teve uma noite de sono, acordou, maquiou e foi. Não, e recebeu um café na cama. Não. Gente, é estafante. Quanto tempo era de confinamento o teu Miss? O meu foram 2 semanas. 2 semanas intensas. Por quê? Para quem não sabe, a gente faz muitas atividades, né? Tem gravações, tem jantares, tem visitas, tem muitos ensaios exaustivos, tudo no salto, sabe? Então, a gente fica muito cansada, mas é gratificante no final das contas, porque é um momento que passa, mas fica na memória. Não é porque eu ganhei, mas porque realmente foram momentos muito especiais, né? Então, eu guardo com muito carinho e amor. Eu tenho um carinho, um fascínio, digamos assim, pelaquela contagem de votos que o Silvio Santos fazia. Uau! Gente, nós em casa quase tínhamos um piripaque, né? Eu imagino... Eu me imaginava nessa cena, tá? Quando eu era... Era um suspense que aquilo deixava todo mundo na expectativa. E tu foi a segunda ou a primeira? A primeira. A primeira na contagem. Tu pensa, tu é a primeira e tu tá ali. E tu tem que esperar todas as E tu vai seguintes. indo Eu até falei, a última. Será que o Silvio já sabia da contagem? Porque o que acontecia? No meu ano, a gente desfilava as 5 finalistas, desfilava e pegava nota e colocava dos jurados na hora. Eles davam nota na hora, colocavam num envelope e a gente segurava a nossa nota. Só que, ao mesmo tempo, eles levavam para lá as mesmas notas para a contagem nos bastidores. Então... Pra ter certeza que a conta ia ser certa também, né? Exatamente. Porque o Silvio ia fazendo ali meio de cabeça na hora. Que incrível! Eu sempre achei, nossa, como é que ele consegue? E eu vou dizer que isso me chamou a atenção, porque a gente reassistiu o teu concurso, né? Pra relembrar mais o que já era muito marcante. E eu fiquei observando aquilo. O Silvio Santos abriu o envelope, começava 5 pontos, 8 pontos, 10 pontos, e ele ia fazendo na hora a soma. E aí eu dizia assim... Como aquele tempo as pessoas eram boas em várias coisas, inclusive em matemática, né? Hoje as pessoas já têm dificuldade, inclusive, do 2 mais 2, mas enfim. É impressionante. O Silvio, eu acho que o Silvio é de outro planeta, é um ícone, gente. né? Da televisão. A gente comentou, inclusive, a Cris e eu reassistindo, que o top, quando foi chamado, o top 12, vocês todas estavam de traje típico. O que é muito diferente. Não, coisa desgastante. Porque o traje da Flávia, belíssimo, pesadíssimo. Imagina ela ali esperando. Sorrindo. Não, e uma curiosidade. Exatamente, tinha uma Miss, a Espírito Santo, que o traje dela era tão pesado, mas tão pesado, que naquele momento ela passou mal. Então, ela foi tirada dali da gravação, porque ela não conseguiu, ela passou mal mesmo, de tão pesado. Então, realmente faz sentido isso que vocês estão falando, né? Não tem necessidade, né? Mas foi nenhuma. Assim. Hoje em dia, geralmente, esse primeiro corte, ou elas estão com aquele traje que o concurso dá, todas com o mesmo vestidinho, a faixa naquele primeiro, ou com um galo, um maiô e uma canga, enfim, mas já estão com outro tipo de figurino. Aquilo é muito pesado. O traje típico é sofrível. E Flávia, daí tu foi a Cancún.
Fui para o Miss Universo. Representar o Brasil. Menina, eu tive 3 semanas para me preparar. Imaginem uma coisa, na nossa época não tinha essa preparação que tem hoje. Só tinha na Venezuela. Entenderam? Então, a gente admirava, porque eles moldam... Bom, Osmel, todo mundo sabe quem é o Osmel, que era o preparador, o diretor, o cara que levava... Enfim, ele fez, se eu não me engano, várias Misses Universo sob a gestão dele. Então, o Osmel é um preparador tão conhecido, não só na América Latina, como em todo o mundo, né? Para quem é do mundo do Miss, que ele é requisitado em outros países, contratado para preparar as Misses nacionais para o internacional, e inclusive o próprio Miss Universo, às vezes, utiliza ele. Ele está, inclusive, na equipe do Miss Universo atualmente. Hoje. Enfim, aí a gente não se preparava. A passarela era o que a gente tinha de experiência na nossa vida. Eu tinha experiência porque eu já era modelo, eu desfilava muito. O figurino, eu tive sorte porque me ajudaram muito lá no meu estado, porque aqui eu não tive ajuda da Marlene. Só com o traje típico, que eu fui com uma índia estilizada, que ganhei o melhor traje típico naquele ano no Miss Universo, e o traje de gala, que também o SBT mandou. Mas o resto tudo eu tive que se virar. Mas olha, o Miss Universo do meu ano, que foi em Cancún, você já adiantou, foi 1 mês de confinamento e foi uma coisa, porque naquele ano... Imagina 1 mês, gente. O México ama Miss. É apaixonado. E aquele ano, a Televisa era a emissora que estava investindo no evento. Então, eles fizeram, para vocês terem uma ideia, um hotel só para o concurso. Depois desse hotel... Então, era novíssimo o hotel. Fizeram o auditório que aconteceu. Eu fico toda arrepiada, porque foi uma coisa fenomenal mesmo. E fizeram uma passagem subterrânea dos quartos da gente para a gente ensaiar nesse auditório. E foi uma coisa tão impressionante, assim, para a gente saber de tudo isso. E foi assim... Eu fiquei famosa no México, para vocês terem uma ideia, porque depois do concurso, eu fiquei mais 2 semanas, eu fechei contrato com a marca Ray-Ban. Aí depois eu fui para a Fórmula 1. São tantas informações que eu fico doida para contar tudo. Não sei se eu vou ter tempo. Mas pode contar. Eu tô adorando. A pergunta seguinte seria assim, justamente depois dessa experiência de Miss Brasil e Miss Universo, e participando do Miss Universo, a Flávia volta para a vida normal, com contratos, já sendo conhecida, já sabendo quem é. E o que começou a mudar na tua vida e acontecer? Vamos lá. Aí terminou o Miss Universo, que a gente foi muito divulgada lá, né? Lá no México. A minha mãe foi para lá. E aí, por 2 semanas, eu fui para a Cidade do México e fechei contrato com a Ray-Ban. Teve a Fórmula 1, o último grande prêmio. Lá eu conheci o Ayrton Senna, o saudoso Ayrton Senna. O embaixador do Brasil fez um jantar na embaixada para mim e para o Senna naquela ocasião. Foram alguns convidados. E assim, eu vivi momentos assim icônicos, maravilhosos. Sim, só esse jantar que você comentou do embaixador, e pra ti o Senna junto. É um prestígio, né? Eles prestigiam a Miss e eles entendem o valor de representatividade que uma Miss tem. Tu levou o nome do nosso Brasil no peito, tu era o nosso país. Exatamente. E deveria, como foi, valorizada por isso. E independente deles também, que valorizam lá fora, era um momento que no Brasil as pessoas valorizavam muito também, porque uma Miss Brasil chegava num lugar, sim. Era uma honraria, ela era bem recebida, as pessoas faltavam estender o tapete vermelho. E era tão bem recebida como uma atriz, como uma modelo, como uma apresentadora. Ela estava no mesmo patamar enquanto celebridade. Exatamente. E, bom, você me perguntou, e aí depois? Eu vim morar em São Paulo. Porque eu fechei muitos trabalhos. Então, morando em São Paulo, eu viajei o Brasil inteirinho. Eu conheci lugares assim que vocês nem imaginam. Esse Brasil é tão maravilhoso, ele é multicultural, tem pessoas tão maravilhosas e eu pude conhecer. Eu só não conheço uma capital do Brasil, que é Vitória do Espírito Santo. A única. Então, eu viajei para todos os lugares interior, porque eu fiquei 2 anos com o título de Miss Brasil. A gente ia chegar lá nesse reinado estendido de 2 anos, mas que foi, na verdade, foi maravilhoso para ti.
Opa, porque justamente eu viajei, fui para fora. Uma outra curiosidade, eu representei em 1990 o Brasil no Miss Charme Internacional, que naquele ano foi em Leningrado, hoje São Petersburgo, antiga União Soviética, que hoje, né, as repúblicas se separaram, e então eu conheci Moscou, eu estive em São Petersburgo, e lá aconteceu esse evento tão especial, e foi muito bacana. Então, mas o Miss Charme daquela época é o mesmo Miss Charme atualmente? É o mesmo. De repente tinha trocado? Olha só. Só que a sede era lá, entendeu? Depois eu não soube o que aconteceu com os donos, eu não sei para que mãos seguiu, mas assim, foi incrível essa participação. Ainda era a União Soviética quando tu foste? Era a União Soviética. Tinha acabado de acontecer a perestroika, a abertura. Que experiência. Eu, depois do concurso, a gente foi para Moscou. Estávamos a Miss Bolívia, a mexicana com o pai. A mexicana sempre aquele jeito, o pai dela muito alegre. E aí a gente tinha mais uma Miss que eu não estou me lembrando, era a Bolívia. A Bolívia tinha a mãe brasileira. E aí a gente foi passear em Moscou. E lá eu vi, em plena Praça Vermelha, naquele ano, Mikhail Gorbachev sendo vaiado na Praça Vermelha. Gente. Tu viu a história acontecer. Eu vi a história acontecer. E a KGB, que era a polícia russa, a polícia secreta russa, né? Ela seguia a gente pelas ruas, porque a gente era muito alegre, né? A gente foi até o Kremlin e a gente dava risada e aquela coisa toda de latino. Claro. E eles são frios, eles são diferentes. Aí eles começaram a seguir a gente. Então, são curiosidades que você vai vivendo, né? É até surpreendente eles fazerem o charme lá, né? Um concurso de beleza lá, com todo esse cenário político e social que vivia-se na época, né? Exatamente. Inclusive, já que você citou a Miss Bolívia, né? Enfim, a Miss México. Do concurso do teu ano do Miss Universo, quais foram as misses que tu manteve uma amizade, ou não sei se até hoje, ou que por mais tempo? Eu fiquei com a Suíça no quarto, eu não falava inglês, então eu falava espanhol, assim, mais ou menos, e ela falava 5 línguas. Então, hoje a Karina Berger ainda é minha amiga, a Venezuela também, que ficou em 6º lugar, que era uma mulher maravilhosa, a Lisa. Também, a gente era unha e carne, sabe? Estávamos muito unidas sempre. Então, a Venezuela, a Suíça, a Espanha, que hoje é uma atriz famosa lá, a Espanha, a Argentina, quem mais? Aí tinha... Então, a gente fazia muita... Geralmente, a Miss Brasil fica amiga também da Miss Portugal, né? Da Angola, por causa do português. A gente não ficou no mesmo quarto e assim, não Fiquei próxima, mas não tanto. Mas a gente éramos adolescentes na época. Hoje em dia as misses, eu acho até melhor que sejam mais velhas, porque vão mais centradas, né? A gente era um bando de menina brincando. Descobrindo o mundo. Descobrindo o mundo. Era risada, era alegria. Que época maravilhosa. Tu chegou a ter algum contato, né? Claro, eram muitas candidatas com a Angela. A Angela Visser, até hoje, eu sou amiga dela. Então, porque depois a gente foi contratada para 2 eventos. Um em Assunção, no Paraguai, naquele mesmo ano, né? E depois a gente veio para Foz do Iguaçu e fez um evento também, desfilou. Então, éramos as Misses da América do Sul e a Miss Universo. Então, a Angela sempre foi essa pessoa maravilhosa. Angela Visser, Miss Universo 89 daquele ano, merecidíssimo o título. Uma menina um pouco mais velha, né? A gente tinha 18, 19, era tudo novinha, e ela já tinha 24, mas maravilhosa, falava 5 línguas e uma loira assim de fechar comércio. Ela chegou lá, não tinha para ninguém mesmo. Em que ponto veio a decisão, então, depois de começar a dividir o espaço com as celebridades, ir para programas de TV, sair em capa de revista, e aí vira modelo mais famosa ainda? Vou fazer jornalismo. Tá bom. Em começo dos anos 90, logo depois, uns anos depois que eu fui Miss, eu conheci o Avalone, Roberto Avalone, que é falecido, que na época ele trabalhava na TV Gazeta, era um comentarista e apresentador
de futebol na TV Gazeta de São Paulo. E ele me conheceu e ele falou, eu acho que você pode dar uma boa apresentadora, não sei o quê. Porque, enfim, eu o conheci, a gente foi jurado, sempre sendo jurada de concurso, hein, pessoal? E aí, eu fiz um teste e não tinha experiência nenhuma, Cris. Você sabe o que é trabalhar na televisão e a gente precisar ter experiência e falar e tudo mais. Domínio. Domínio. E eu não tinha nenhum, mas eu fui lá. E comecei a apresentar o jornalístico esportivo. E aí depois eu passei a comentar futebol aos domingos no Mesa Redonda Futebol Debate da Gazeta. E eu não sabia quase nada, mas eu ficava ali e ficava acompanhando. E ali foram muitos ídolos que sentaram naquela bancada e eu ficava só observando. Mas a minha história com o futebol aconteceu lá atrás, quando eu tinha 12 anos, e aí eu assisti as Copas do Mundo. A gente tinha a família, né? A gente sentava, todo mundo ficava ali, eu ficava ali pertinho da televisão, assim, ficava todo mundo reunido assistindo aos jogos das Copas, no decorrer dos anos. Então, eu era apaixonada por futebol. E ali Mas as famílias tinham muito isso, né? De assistir a Copa, os jogos, assistir o Miss Universo, assistir o Miss Brasil. Isso. Tinha algumas coisas que eram muito características e tradicionais daquele período. Eram programas familiares. Exato. Mas aí chegou uma hora que tu foi fazer hard news. Sim. Aí, depois que eu comecei, aí eu fui para um outro programa na Rede Manchete esportivo, que tinha várias modalidades, Fórmula Indy, campeonato italiano de futebol, japonês. Na época, tinham muitos brasileiros atuando no Japão, o Zico, como técnico. Na Itália, a gente pegou campeonatos de vôlei e basquete. Ali me deu uma bagagem, porque eu apresentava ao vivo, aos sábados e domingos. Inclusive, uma curiosidade, era a TV Manchete. No dia que morreu o Adolfo Bloch, que era o dono, né, fundador da TV Manchete, eu estava ao vivo e eu dei aquela... Tu deu a notícia. Eu dei a notícia, infelizmente. Outro momento marcante. Olha só. Enfim, são coisas, né, que a gente... E a TV Manchete marcou muito, né? Uma geração inteira. Era maravilhoso. Foi tanto a TV quanto a revista. Quanto a revista, Manchete. que a Flávia foi capa. Eu fui capa depois, porque como Miss, foi só a matéria dentro, Aí, bom, depois eu fiz algumas passagens pela televisão, na Rede Vida. Depois eu fui repórter do Amaury Júnior, fiz jornalismo na Band. Eu lembro do período de reportagem do Amaury Júnior. Um tempo atrás, mas foi tão legal essa fase, porque eu fazia assim, muitas matérias diferenciadas, sabe? Eu entrevistei Cláudia Schiffer, lembram do Mr. M? Claro. Os dois, claro. Mr. M. Eu entrevistei o Mr. M. Com máscara ou sem máscara? Com máscara. Eu falei, tira essa máscara, por favor, eu quero te conhecer. Não, de jeito nenhum. Então, assim, tantas passagens bacanas. Aí eu voltei e inaugurei a rádio Band News FM, que é um rádio news. Claro. Meninos, ali a gente botava a rádio no ar. Os âncoras, porque eu fui âncora dessa rádio. Foi tão, assim, uma experiência tão rica, porque a gente escrevia as matérias, fazia entrevista, colocava a rádio no ar. Você pegava... Operava a mesa. Operava a mesa. Eu lembro muito disso, porque eu fui da Band por 16 anos. Caramba! Eu vi o nascimento da Rádio Band News estando na Band. Eu também trabalhei na Band e os momentos que eu tive de fazer Band News, lá em Porto Alegre, eu tive que aprender a operar a mesa. Olha só. Menina, é assim, ó, é complicado. Porque a pessoa, o negócio. além de pensar no que tem que dizer no programa e passar informação, tem que lembrar de plugar, de apertar um botão. Meu Deus, Guris, vou contar outra coisa. Não só... a gente colocava a rádio, colocava vinheta de abertura, colocava, falava... Comercial. Entrevistado. Entrevistado ao vivo, aí o botão é outro. Eram 4 computadores na frente, o microfone, né? Além de tudo, vamos poupar papel, porque agora está na era da sustentabilidade. Vamos tirar o papel. Colocaram um teleprompter na minha frente, o kit do computador. Então, a gente operava um teleprompter
para falar, para ler as notícias. Então, rapaz... Pra vocês que estão em casa, o teleprompter é o seguinte, fica lá na tela do computador todo o texto do roteiro que seria impresso num papel, passando na tela, só que ele não passa automaticamente, você precisa passar esse texto, então tem que conduzir. E não pense assim, com o teleprompter é fácil. Não, é difícil igual. E se cai o teleprompter? Faz o quê? Oh, meu pai do céu, aí você tem que se virar nos 30. Você sabe, Cris? Então, tem que se virar. Bom, são coisas da vida, né? Bom, mas de uns anos pra cá, sai de cena a Flávia. Ó, mais uma camada da vida da Flávia, né? A Flávia Miss, apresentadora, jornalista, e aí vem a Flávia empresária, a Flávia à frente de uma franquia nacional de um dos maiores concursos do planeta, que é o Miss Terra. E hoje, né, de uns anos pra cá, tu é diretora executiva do Miss Terra Brasil. Mas tem uma sequência, antes de chegar no Terra, eu apresentava um jornal na Band e eu entrevistei todas as misses da era, Gaeta e Band, eu entrevistava lá. Durante o meu trabalho na Band. Então, fui jurada, inclusive, do Miss São Paulo, um ano lá. Então, eu estava muito próxima. E aí... Continuava, né? De qualquer forma, próxima do mundo Miss. E de alguma forma, nessa era, eu conectei alguns patrocinadores com o pessoal, né, da organização. Então, eu estava muito próxima. Bom, depois... surgiu a oportunidade porque eu já queria estar no mundo Miss. Eu já queria... Eu amo o mundo Miss. Eu sou uma missóloga. Eu fui Miss, mas porque eu sou apaixonada por tudo isso, como vocês. Então, as pessoas sabiam disso. E um dia, a gente... Eu me reuni com duas pessoas que queríamos, naquele hiato, que a Band... Gaeta. B-Emotion acabou com o Miss Brasil Universo e naquele ato nós tentamos pegar a franquia do Miss Brasil Universo. Ninguém sabe disso, é em primeira mão que eu estou falando. Não conseguimos porque depois veio o Ling e pegou aquela franquia. Pegou a franquia. E aí foi a era justamente que veio depois, né? Bom, sabendo disso... Mas tu chegou perto para ter essa franquia do Universo? Não. Foi uma tentativa... Foi uma tentativa muito distante. Nem diferente. Até para quem está nos acompanhando, assim, os concursos, né, são como uma empresa. São franquias. Sim. E que tem seus donos. Nem sempre o dono, necessariamente, é o diretor que toca a operação. Às vezes, ele simplesmente é o dono e coloca outra pessoa para ser o executivo que vai tocar aquilo. Exato. Teve a era que o Miss Universo Brasil teve a Gaeta Produções e Eventos como essa detentora dos direitos. Ela passou pra Band. Isso. Teve um período que Gaeta e Band estiveram juntos. Depois ficou só a Band. Depois, em 2014 para 2015, a Band fez uma sociedade com a Polishop, que assinava como B-Emotion. Isso. Que ficou até 2020, justamente quando a pandemia ali foi começar. Então veio o Winston, depois veio a Martina. E aí agora está com o Gerson, o Miss Universo Brasil. E teve nesse meio tempo... Então, a aquisição da Flávia entrando como diretora executiva do Miss Terra, que é outra franquia. Que foi em 2022. Me indicaram para o Marcelo Riformato, que tinha acabado de pegar a franquia do Terra, e ele estava procurando exatamente uma pessoa para organizar. Como eu, ao longo desses anos, eu sempre apresentei grandes eventos corporativos, então eu tinha experiência do palco e conhecia muita coisa com relação à organização de eventos e tudo mais. E aí eu fui bem recomendada. E aí peguei esse desafio em 2022 e fizemos a primeira edição do Miss Brasil Terra. Reuni uma equipe muito bacana. O Guilhermino Benevides. Que é Nossa, ele é incrível. Ele é incrível. Criativo. Ele é muito bom no que ele faz, né? Exatamente. Ele era o coordenador do Miss Ceará, do Miss Universo Ceará. E é um artista. É um cara de criação, é um cara que tem banda lá no Ceará. Ele faz... cidades cenográficas para o São João lá da região. Ele é incrível. E uma pessoa assim, nossa, com uma energia maravilhosa. Aí, o que aconteceu? Eu peguei, trouxe para junto da gente o Guilhermino e algumas pessoas. E realizamos a primeira edição e
deu certo, né? Foi lindo, inclusive o programa de vocês, a grande final, foi Muito muito lindo. bonito. Tu apresentou junto com a Leila Schuster. Não, o primeiro ano não. O primeiro ano eu apresentei só no palco. Ah, então Foi o aquele segundo com a ano Leila com a foi o Leila. segundo. É Foi. que eu assisti inclusive passou na Rede TV, né? Que foi o segundo ano. Bom, o segundo, aí a gente pensou, fizemos uma análise, vamos melhorar isso, aquilo. Precisávamos melhorar, né? E aí já veio o segundo ano, que foi o ano passado, e a Leila veio como apresentadora, a Carol Portela, que é outra Miss Brasil. A gente adora, viu, Cris, trazer as Misses para junto da gente. Porque Miss, sabe, elas conhecem. Elas sabem o que dizer. Isso é muito legal, porque elas não competem entre elas. Ah, é porque eu fui numa... Não, vocês são muito unidas. E é muito bonito de ver isso. Esse é um outro capítulo que se der tempo, a gente fala, que é o Grupo Misses do Brasil. Mas o que acontece? Então, aí a gente fez a segunda edição ano passado e estamos no terceiro ano. E ano passado, transmissão pela Rede TV... gravado, esse ano transmissão ao vivo pela Record News, que é uma emissora aberta. Então a gente está muito feliz, estamos preparando esse show e assim, com muita expectativa positiva. O que falta para... O Brasil já tem 2 faixas e coroas de Miss Terra. Exato. Em 2006 e... 2004 com a Priscila, 2009 com a Larissa. E aí, tem aí esse hiato, esse tempo que a gente tá... Que a gente quase abocanhou com a Morgana, né, agora. Exatamente. É um pequeno jejum. O que falta para cortar esse jejum, Flávia? A gente estuda muito cada concurso. E a gente sabe que o Miss Terra tem um perfil que eles gostam, né? Que é uma menina mais... uma ninfeta, né? Com aquele jeitinho mais... É diferente. E a mulher tem que ter... a vontade, e também ela tem que estar empenhada, engajada em causas socioambientais mesmo. Eles estudam o perfil da menina, eles estudam tudo. Então a gente tá, sabe... Se não adianta ser aquela Miss que só na rede social diz que participa de uma ação socioambiental e não está envolvida de fato. Não. A Miss é uma cidadã do mundo. É uma cidadã do mundo. Porque justamente a vencedora, ela vai levantar a bandeira da sustentabilidade pelo mundo. Então, isso é muito importante, né? É muito legal esse mote do Miss Terra, né? Falar de sustentabilidade. Ainda mais hoje em dia, cada vez mais importante. Gente, é a beleza com propósito, né? Com causa. Isso é muito importante. E a causa é essencial para a perpetuação da humanidade. Sim. Vide as enchentes do Rio Grande do Sul recentes. Pelo amor de Deus. Aliás... Nós somos de lá, né? Sim, então, parece que foi de alguma forma... apesar de toda a tragédia, ela serviu para as pessoas acordarem para isso pode acontecer de fato. No seguinte aspecto, enchentes sempre ocorreram. Sim. Chuvas excessivas, o Rio de Janeiro, a Serra do Rio de Janeiro, por exemplo, tem vários deslizamentos, enfim. Sim. Mas foi uma proporção que, eu vou falar um percentual aleatório aqui, mas sei lá, 90% de um estado inteiro foi afetado. Foi um evento secular. Barbaridade. E é uma coisa, foi um evento que doeu tanto na gente. Nós nos solidarizamos, assim, do fundo do coração com vocês, gaúchos. Muito obrigada. Não, de verdade, é uma coisa que dói muito. E todos entramos nessa campanha. Olha, é uma coisa que realmente emociona mesmo. Sim, porque ela realmente é muito impactante. E tem muito a ver com o que o Miss Terra quer dizer. Entendeu? Então, assim, precisa ver como que a questão da hipermeabilização do solo, né? Então, são coisas que tem muitas situações, muitos fatores que precisam ser revistos, né? Porque não é uma coisa simples. E a natureza está aí para... Tá aí pra... E ficaríamos na torcida para o Brasil conquistar o título de Miss Terra. Sempre. Nós somos entusiastas do nosso país. Sim. Muito obrigada, Tu te realiza como diretora executiva, tanto quanto tu te realizava como Miss? E me realizo. Sabe por quê? Porque eu vivi a história... E eu me coloco no lugar das meninas, porque eu sei dos sonhos, eu sei o que elas, né, os anseios, meu Deus, elas querem vencer. E a gente, olha, uma coisa tão importante, a gente realmente, a gente não tem preferida.
a gente deixa o júri escolher. Porque a gente está mexendo com sonhos, sabe? E é importante ter, por exemplo, tu, a Leila, que já estiveram nesse, né, no papel de Miss, ser rede de apoio para quem está entrando agora, quem está sendo eleita agora. É fundamental quem veio antes amparar quem está chegando. Porque aí a gente dá aquele suporte, aquela força que elas precisam, porque muitas vezes elas estão muito inseguras. Claro. Poxa vida, como é que é isso, não sei o quê. Então assim, ó, a gente tem realmente uma equipe muito bacana, que prepara a menina, que deixa a menina segura, acima de tudo, né? Porque ela vai para o internacional, então ela precisa estar forte, precisa estar blindada, sabe? Com tudo o trabalho, que ela por precisa. exemplo, que a gente assistiu vocês fazerem com a Morgana, que é a mais recente, a gente viu que teve ali um apoio, que teve uma preparação, que teve um penso e que em tudo. Hein? Ela é maravilhosa, do guarda-roupa à comunicação, não importa em que esfera, mas ela teve um amparo. Exatamente. A Morgana, ela teve um tempo maior de preparação, ela não falava inglês, ela intensificou as aulas e assim, e a preparação é total, né? Você olha a candidata, olha, precisa aquilo, a equipe fica lá, precisa melhorar aquilo outro e tal. Então, são pequenas coisas que vocês, público, né, vocês vão perceber. Porque dá, né, lapida a menina. E é tão importante porque elas chegam lá, assim, realmente com reais chances de trazer uma coroa. E vocês, com a história, né, do Miss, pavimentaram o caminho para as que vieram agora. Então, além de ter aberto essas portas e pavimentado essa estrada, alguém que já foi Miss, então dar esse apoio é mais importante ainda. É muito importante. Faz a diferença, não é, pessoal? Faz a diferença. Que delícia. Nossa. E falando em apoio, eu acho que agora a gente entra também numa esfera que tem a ver com algum momento tu já citou aqui, que é o grupo Misses do Brasil. Vamos contar para as pessoas um pouquinho sobre esse grupo, que são Misses de várias gerações que se reuniram num grupo, literalmente, e tem encontros anuais. Ai, gente, o grupo Misses do Brasil é a coisa mais querida do mundo, porque em 2013 a Patrícia Godoy, Miss Brasil 91, conversou com a Ceres Ribeiro, Miss Rio Grande do Sul 89, e aí falaram, poxa, a gente precisa se reunir, né? Porque há quantos anos que a gente não se encontra? Elas falaram comigo e com a Deise Nunes. E aí foi criado o Grupo Misses do Brasil. O que a gente faz com esse grupo? A gente faz encontros para reencontrar Misses. A gente faz ações sociais. Então, a gente abraça sempre alguma causa. Ano passado, no nosso encontro em Canela, que vocês fizeram a cobertura, e muito obrigada, que foi assim, claro, lindo, com a Gabizinha. Aquele evento foi muito importante, até porque era uma homenagem também, né? Exatamente, para Ieda Maria Vargas, pelos seus 60 anos de Miss Universo. E aí, o que a gente fez? Olha só, as chuvas já estavam castigando o Rio Grande do Sul. Sim. Então, a gente foi lá e comprou mantimentos para mandar para algumas localidades. Então, a gente sempre escolhe uma causa. Ou os idosos, ou crianças. A gente apoia muito os idosos. E então O que é muito interessante, porque vocês ainda são agentes de transformação. Uma vez Miss, é Miss para sempre. Isso que é o mais lindo, o quanto uma faixa, uma coroa transforma de dentro para fora. Né? E aí a gente consegue ver hoje, olhando para a Flávia, e ver assim, que coisa linda, que bom que tu é a nossa Miss Brasil 89. Muito obrigada. Que bom que tu botou essa faixa de Miss Brasil no peito, que tu honrou o nosso país, porque tu não honrou apenas, tu honra constantemente. Guria, com ações desta natureza. E quantas pessoas foram tocadas por isso ao longo dos anos? Às vezes a pessoa nem se dá conta quantas vidas... certamente, tu não faz ideia. Ao longo do caminho. E sabe de uma coisa? Eu acho que a gente tem que tratar o ser humano como a gente gosta de ser tratado. Entendeu? Eu trato as meninas, as gurias, porque eu tô com os gaúchos aqui, eu gosto de falar guria. Isso aí. Eu gosto de tratar as meninas. Eu não tive filho, tá, pessoal? Então, elas são umas filhas pra mim. Claro. Sabe? Então você... O Mister é teu filho agora.
Miss Terra é meu filho, É? com muito amor e carinho. Então, é isso. Eu acho que a vida é isso. A gente tem que tratar as pessoas, tem que cuidar, porque são missões. O Grupo Misses do Brasil, do meu coração, eu amo as minhas amigas. A gente é muito unida, né? Daisy Nunes é um capítulo à parte na minha vida. E nós adoramos. Na a nossa, Daisy. na do Brasil. Que, aliás, A gente adora a Daisy. vai ser homenageada especial no Miss Brasil Terra desse ano. Olha, e com todo merecimento. Ela é uma trajetória fantástica. Ela é uma inspiração para todas nós que viemos depois. E então, a Séries também, que a Séries Ribeiro, Ela participou do teu ano, meu né? concurso, e para mim ela seria a vencedora, tá? Eu amo a Séries, é uma irmã dessa vida. E a Séries, ela é a madrinha do CNB. Né, dos concursos do pra te CNB. ver como todos estão integrados de alguma forma, né? Tudo. Então, assim, ó, é uma família. Acima de qualquer coisa, sabe? A gente respeita muito todas as franquias, sabe? A gente tem respeito por todo mundo e carinho, e a gente deseja muito boa sorte sempre. E é o pra nosso todo mundo. viés aqui também. Não é legal? A gente respeita todas as Eu acho o franquias, o máximo. trabalho de todas as pessoas. Existem sempre trabalhos e trabalhos, né? Pessoas e pessoas. Sim. Mas a gente tá aqui para abrir uma janela para que todo mundo possa contar a sua história. Exatamente. Né? E não tem mais importante, menos importante, Isso. né? A gente, todo mundo ali de alguma forma faz acontecer e a roda girar. Porque para além de transformar vidas e essa questão das misses serem agentes transformadores e impactarem de alguma forma, quantas meninas da tua época do Ceará que acharam que nunca iam poder se transformar em alguém que fosse tão conhecido e como tu chegaste lá no concurso Miss Brasil e tinham as favoritas, como tu falou, sei lá, Miss São Paulo, Miss Rio Grande do Sul, e a Ceará vai lá e vence. Desde esse primeiro momento, já tiveram pessoas que foram impactadas, né? Sim. Claro. Então, para além disso, esse impacto todo que acontece com o trabalho no pós, né? Pelo resto do tempo, que também transforma e também é importante. E tanto que estamos aqui em 2024 fazendo esse programa e ainda falando disso. E se surpreendendo, né? Com tudo que tu tem pra contar. Olha só, eu fico feliz. E com a tua beleza, né, Flávia? Ai, guria. Ela é linda, né? Imagina, muito obrigada. Linda. Ih, a gente se cuida, né? Usando a frase fazendo uma brincadeira do meme da Nazaré, né? O tempo só te fez bem. O tempo só Só te te fez bem. valorizou. É porque eu mudei muito, né, de quando eu era Miss. E Não, Não? o tá tudo aí. Só que melhorado. a carinha tá aqui, Ah, tá aí. E aí. o corpão também. Ai, meu Deus do céu, gente. Cris, tá chegando aquele nosso momento do nosso game ali no final. Mas antes disso, tem uma coisa bem importante. Ah, pois Eu diria é. muito importante. Nós temos a participação de um colega que também é apresentador do programa, ele é colunista do Miss Pod, o jornalista Fábio de Paula, e ele é colunista da Folha de São Paulo. Ele também tem nas redes sociais De Faixa a Coroa, que faz uma cobertura maravilhosa do mundo Miss, tanto quanto o Miss Pod. E o Fábio mandou uma pergunta para nossa convidada. Oba, vamos lá. Vamos ouvi-la. Vamos ouvir essa pergunta? Fala aí, Fábio. Oi, Cris. Oi, Totti. Tudo bem? Que legal que a gente tá aqui na 3ª temporada do Miss Pod. Tô muito, muito, muito feliz. E também tô super feliz de receber a Flávia, querida. Flávia, um beijão pra você. Pra mim é uma honra estar aqui gravando esse videozinho pra você, essa perguntinha. E o que eu quero dizer pra você, Flávia, é que a gente sabe que você reinou como Miss Brasil por quase 2 anos, foi um período bem longo, e nesse período você teve uma repercussão de imprensa muito alta, né? A mídia apoiava muito os concursos de Miss, que é um cenário um pouco diferente do que a gente vê hoje. Então, o que eu queria saber de você, que é minha colega jornalista, apresentadora e tá bem pertinho aí da mídia, qual você acha que é a importância que o jornalismo e a imprensa têm hoje para os concursos de beleza? Bom, para quem não me conhece, me procura ali nas redes sociais, @De Faixa a Coroa, a coluna de Miss da Folha de São Paulo. E é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Fábio. Fabinho lindo. Um beijo pra você, nosso jurado querido do Miss Brasil Terra, maravilhoso. Obrigada pela pergunta. Fabinho, como é importante a imprensa para divulgar um concurso de Miss? Porque o concurso de Miss, um concurso de Miss faz parte do imaginário do povo brasileiro. O povo brasileiro, desde Marta Rocha,
Ou seja, há 70 anos o povo brasileiro acompanha os concursos de Miss. Existe, sim, um público cativo. E a gente quer justamente isso, trazer esse glamour. A gente quer mostrar para o público que essa tradição, ela vai permanecer e ela existe sim, porque é tão maravilhoso ver um concurso de Miss, então a imprensa acompanhar, a imprensa apoiar, a imprensa divulgar esse trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho, é tão importante. Eu, desde já, estou te agradecendo, Fabinho, porque você sempre está divulgando, não só o nosso, mas todos os eventos de Miss que existem no Brasil. Isso é maravilhoso, porque, olha, para as meninas que querem participar, elas se sentem incentivadas, elas veem que existe um trabalho sério por trás. Então, a gente agradece, sim, a quem nos apoia. Então, é muito importante que a imprensa esteja conosco sempre, né? Vocês, por exemplo. Então, muito obrigada mesmo, de coração. E o Fábio Paula faz um trabalho excelente, né? Com essa coluna e com as redes ele sociais. não dorme, né? Não. Ele sabe tudo. É uma atualização eterna ali. Tu quer saber o que está acontecendo, vai lá. Ele sabe tudo. É impressionante. E a gente faz muitas colaborações também com ele, sabe? Então, troca informação, troca... inclusive, o Fábio já fez para o canal Yumis várias coberturas. Fez até fez o tapete vermelho do Miss Universo Brasil numa live ano passado e um monte de coisa. Então a gente tem uma sinergia bem grande. Ele tem muita credibilidade, né? E tem um carinho nosso também. Com certeza. É muito legal. Chegou o momento de um quadro novo. O negócio é o seguinte. Vou deixar pra ti fazer. Flávia, tu vai ter que escolher. Eu vou te dar 2 opções aqui. O que, menina? Ou isso ou aquilo. Oh, gente. Não Tem pode que escolher ser uma os coisa ou dois. Não, tem que escolher entre uma coisa ou outra. Tá bom. Combinado? Então Combinado. é o nosso quadro. Ou isso ou aquilo. Flávia Cavalcante. Desfile de traje de banho ou de traje de gala? Gala. Então vamos lá. Desfile de traje típico ou desfile de traje de banho? Traje de banho. Ok. Flávia, apresentadora de TV ou Flávia Miss Brasil? Flávia Miss Brasil. Ela já foi certeira Ai, nessa, adoro. né? Jurados do segmento de beleza ou jurados celebridades? Segmentos de beleza. Uma Miss, a mais bonita ou a mais comunicativa? Ai, Essa é a mais difícil. É a mais difícil. Mas eu acho o seguinte, se ela já participa de um concurso de Miss, ela é bonita. Eu prefiro a mais comunicativa. Então é isso. Passou pelo teste do isso aquilo, viu? Flávia, a gente quer te agradecer, mas eu vou deixar essa parte final dos agradecimentos pra Cris, porque ela sempre dá uns textos maravilhosos, ela é ótima nisso. É que vem do coração. Eu tava aqui te olhando, né? E eu e o Totti numa expectativa, a gente vai entrevistar a Flávia Cavalcante. E eu voltei lá em 1989, eu lá em Porto Alegre, também muito distante desse mundo. Assim como tu te sentia distante lá em Fortaleza, vendo as missas na TV, no SBT, eu também me sentia. Eu estava lá em Porto Alegre, no extremo sul do Brasil. E eu olhando aquele concurso e vendo, assim, a tua eleição, a tua desenvoltura, eu fiquei pensando, imagina eu lá, eu tinha 13, 14 anos, olhando isso, pensando, um dia eu vou entrevistar essa mulher, um dia ela vai me contar histórias, ela vai me surpreender. Quando é que eu ia imaginar que isso ia acontecer? Oh, meu Deus do céu! Sabe? Então tá aqui contigo é a realização de um sonho daquela menina que eu fui. Ai, guria! Daquela adolescente que eu fui, que era verdadeiramente apaixonada por concursos de beleza, como sou até hoje, embora nunca tenha competido, mas é a realização num sonho. Eu me realizo, mesmo não sendo Miss, o mundo Miss me realiza, e é uma realização estar aqui te entrevistando. Que bom que tu é nossa Miss Brasil.
Tu será sempre a nossa Miss Brasil. Foi um prazer conversar contigo e que tu tenha muito êxito e que todo esse teu sucesso como Miss Universo Brasil, tu imprima cada vez mais no Miss Terra e que tu te realize imensamente nesse teu novo ofício, né, que é preparar essas misses e que e te ouvindo, falando mais um pouco, te ouvindo, a gente entende perfeitamente por que tu é a nossa Miss Brasil. Tu não é uma qualquer. Não. Ela é a Miss Brasil Universo 1989, Flávia Cavalcante. Poxa vida, eu tô tão emocionada. Eu sou muito de energia, sabe? Eu já conheci o Totti, eu acho o Totti uma pessoa... Eu assim, fico é o muito nosso feliz. mister. ao concurso. Ele é maravilhoso, ele sabe tudo. Agora, você também tem uma coisa, Cris, assim, tão iluminada, sabe? Você é tão obrigada. especial. Muito obrigada. Eu sempre digo pra ela que ela não competiu no Miss, mas ela está no Miss porque ela apresentou tantos... Quantos concursos você já apresentou, Cris? Mais de 30. Eu fiz um dia o cálculo com o Fábio Paula. Menina, você é uma verdadeira Miss. Muito obrigada. Na postura, na vontade. Os seus olhos brilham quando você fala do mundo Miss. Então, você é uma Miss. Você é a nossa Miss. Ai, muito obrigada por suas palavras. Muito obrigada, A gente Totti. que Eu tô agradece. tão feliz, tão emocionada de participar desse programa. Nossa, é uma coisa... Eu tô muito emocionada mesmo, assim. Vocês Mas estão nós vendo. estamos Eu também tô. É que eu sou dura na cara. Mas eu tô me segurando. Mas aí, como diria minha mãe, minha filha, deixa de ser abestada. Pra que chorar, minha filha? Ué, a gente tem que botar, imprimir os nossos sentimentos, né? Eu sou assim. Tudo que eu faço é com coração, sabe? Eu tenho essa intensidade. Então... E é com esse coração que a gente vai encerrar esse Obrigada. programa, dando um tchauzinho pra câmera do centro ali, ó. Tchau de Miss. Tchau de Miss. Tchau, gente. Até o próximo episódio, gente. Obrigada. Tchau, Flávia. Beijo. Valeu.